Bom dia! Hoje temos duas convidadas e não vou estar sempre a dizer que são muito especiais porque todas as convidadas que nós trazemos são realmente muito especiais, mas hoje trazemos um tema super importante que é cesariana humanizada e vamos ouvir uma história de uma cesariana de urgência e de uma cesariana programada. Então vamos começar, Cláudia, contigo. Olá, Que que bom! bom estar aqui. Invertemos papéis agora, és tu a Exato. nossa convidada. Tão bom, Exato. tão bom, obrigada. Olha, vamos só contextualizar um bocadinho. Porque é que para nós faz sentido trazer este tema? Falamos muito no parto, não é? E focamos muito no parto vaginal e eu como doula principalmente faço muito trabalho para ajudar os casais a se empoderarem para um parto vaginal, mas efetivamente a cesariana é super válida e é muito importante quando fazemos o plano de parto equacionar esta hipótese e até, por exemplo, com bebés pélvicos em que já sabemos que a cesariana tem uma grande probabilidade de acontecer, pensar mesmo, ok, sendo cesariana, o que é que eu gostaria que acontecesse? Como é que eu gostaria de me sentir? Que preferências é que eu tenho? Então vamos aqui desmistificar um bocadinho isto e pôr a cesariana num lugar que ela também tem, que é ajuda Mas também a salvar existe, vidas, é ok? isso. Mas também existe muita questão de que muitas mães podem chegar à consulta e ter logo a ideia de ter uma cesariana eletiva. Sim, E está tudo bem. sim, Nós não desvalorizamos efetivamente as mães porque têm sim, essa de todo. escolha ou porque efetivamente o caminho seguiu para uma cesariana. Não é? Um Uhum. parto é um parto e uma Sim, gravidez um bebê. sim. É isso que vale. Então, Cláudia, vamos começar com a tua experiência. Quero perguntar-te, sendo que foi uma cesariana de urgência, Uhum. tu, assim, na gravidez, quando fizeste o plano de parto, quando pensaste nesse cenário, a cesariana estava em cima da mesa ou não? Bem, é interessante seres tu a perguntar isso porque fiz o meu plano de parto Sim. contigo. E lembro-me que na sessão em que falámos sobre todos os cenários que poderiam acontecer durante o trabalho de parto, de pensarmos assim no final, de tocarmos na cesariana, mas para mim ser uma coisa que estava tão longe daquilo que eu desejava para a minha experiência enquanto mãe, enquanto mulher a ter um bebê, que foi uma coisa que entrou a 100 e saiu a 200. E isso também depois dificultou o meu processo de aceitação. Eu nunca considerei a minha cesariana uma cesariana de urgência, ainda que acho que esse teria sido o desfecho natural. Simplesmente eu antecipei um bocadinho e comuniquei com a equipa e foi tipo, ok, se isto não acontecer nas próximas 2 horas vai ter de ser uma cesariana de urgência, preferes fazer já ou esperar? Portanto, acho que esse seria o desfecho natural, mas na minha cabeça eu não penso assim, é só uma questão de nomenclatura, é só... Ok. Em que altura do teu parto é que Uhum. tu notaste que possivelmente as coisas iam progredir para uma cesariana? Então, assim, muito rapidamente, eu tive um rompimento. Não sei se vos interessa o que saber Claro. como é que Claro, chegámos claro. lá. Sim. Vocês foram para a Póvoa? Sim, Fomos para o Hospital da Póvoa, só isso significou que nós Não, queríamos antes ter... disso, vocês foram uns dias para a Póvoa, o Sim, que é sim, espetacular, sim. não é? Justamente aqui para entrar nesta bolha Sim, do parto, que é sim, lindo. fomos às 38 semanas e ele nasceu às 39 e 3 dias, portanto ainda tivemos assim uns dias para curtir. Fomos visitar a Póvoa, houve assim, eu cá era acompanhada pela doutora Radmila, que nós sabemos que é uma ginecologista obstetra que promove muito o parto natural e dentro d'água, portanto já estava tudo encaminhado nesse sentido. Depois ela deixou de fazer partos e nós sentimos que a Póvoa era o nosso caminho, portanto, claro que na Póvoa sabem que um casal que vem de Lisboa para ter lá um filho é um casal que quer um parto super... respeitado, humanizado, não é que não se faça, mas eles sabem que é um casal que quer um parto muito natural. A motivação é grande, não é? Para fazer essa Sim, viagem. exato, para sair da tua área de Uhum. residência, para fazer este investimento financeiro, no nosso caso. Bem, então eu tive um rompimento lateral de bolsa, achando que era um rompimento normal, não sabia sequer que isso existia, e comecei logo a ter contrações muito Regulares. regulares, e fui logo para o hospital e disseram que tinha tido o rompimento de bolsa lateral, mas preferiram que nós ficássemos lá porque como éramos de fora, eles acharam vocês podem se perder pelo caminho e é melhor ficarem já cá. Pronto, entretanto, a partir do momento que entrei lá, o processo começou a ficar muito rápido, contrações muito intensas, e foi fácil de gerir a dor porque tive 2 enfermeiras espetaculares a fazerem massagens, aquela coisa de eu sentir mesmo bolas, era esta a experiência O que eu queria acolhimento. ter e só por isso valeu a pena estar aqui, tipo, de eu olhar para a David e de nos emocionarmos e de chorarmos e de ser mesmo tipo, uau, é isto que eu queria, eu já sabia que me ia emocionar porque eu sou super chorona. Depois também tivemos uma parte do trabalho de parto na piscina que aliviou muito o desconforto, e aos 8 centímetros de dilatação, tipo, sempre
Pá, super confortáveis, óleos essenciais, música, tudo aquilo que eu sempre imaginei. Depois houve a troca de turnos e estas enfermeiras saíram, mas elas saíram e disseram, isto está mesmo quase, tipo, foi um trabalho de parte lindo, foi super bom estar aqui contigo, mas nós temos de sair e a seguir veio outra enfermeira. E é claro, a enfermeira que veio era diferente destas, e não é que a responsabilidade tenha sido toda delas, mas eu não me senti depois tão à vontade, porque ela não era tão doce e não estava tão disponível, pronto, e aí eu sinto que me retraí um bocado, mas depois tive de voltar assim, sabe, a centrar-me e a estar conectada comigo e a não estar tão preocupada com os fatores externos, não é? Isto já era um pai 8 da noite. Desculpa, tinhas dado entrada Ao meio-dia. ao meio-dia. E o rompimento de bolsa tinha sido às 8h30, portanto já estava assim algumas horas nisto. Depois, para aí às 10 comecei a sentir um grande desconforto, do tipo, já nada me aliviava, nada, absolutamente nada, tipo, nenhuma posição, nenhuma massagem, eu estava a ter contrações muito intensas já há muitas horas e estava a sentir mesmo uma quebra no meu corpo. Pronto, às 2 da manhã, à meia-noite comecei a pensar, olha, se calhar é melhor pedir uma epidural, simplesmente para aguentar o que aí vem, para ter energia, porque estava mesmo a sentir o meu corpo a quebrar. Às 2 da manhã pedi finalmente a epidural e o anestesista entrou na sala e passou assim e disse, mas como é que aguentou até aqui? A Cláudia já não está bem. Ele ficou com medo de eu própria estar a receber a epidural e eu fiquei assim um bocado chateada com a reação dele naquela altura, mas agora sei que ele ficou nervoso. Pronto. Às 2 então, levei mais ou menos às 2. É que depois é tudo, é uma nuvem. Eu tenho assim uma ideia do tempo, mas não é uma coisa certa. Depois levei a epidural e consegui sentar-me um bocadinho na cama, relaxar, descansar, tipo, o meu Chegaste corpo... mesmo a dormir? Não, as contrações continuavam intensas, mas eram muito mais fáceis de gerir, mas consegui deitar-me, pelo menos. Ótimo. Porque eu já estava num ponto em que as pernas tremiam, o corpo já estava mesmo a quebrar. Pronto, e às 6 da manhã começo, mesmo antes das 6, tipo, começo a ficar com tonturas, a tremer muito, a vomitar, e já estava a ficar desesperada. Tipo, eu sabia que não estava fixe para avançar. E comecei a pensar e a tentar comunicar com o bebê e a perceber. E foi a primeira vez que pensei, olha, se calhar eu vou precisar de ajuda. Depois às 6 chamei a obstetra para vir ver como é que eu estava. Entretanto, ela ficou super assustada porque saiu imenso mecónio. No meio disto tudo, eu tive o dia todo com perdas de líquido, muito, muito líquido. E ela disse, olha, eu nunca tinha visto uma grávida com tanto líquido e era por isso, provavelmente, que o Vicente não conseguia descer. E depois ela disse, olha, nós temos aqui uma janela de 2 horas. Pode continuar, eu fico aqui consigo, vamos tentar ou vamos já para a cesariana? E eu já estava num estado de desespero tão grande, de desconforto, de dor, de frustração, não é? De sentir mesmo que eu nem sequer conseguia estar em pé, não conseguia estar sentada, eu não queria de todo ter um bebê deitada e sabia que ainda por cima que ela ia ser um bebê grande, portanto aquele cenário para mim era impensável, ter um bebê deitada. Sem poder mexer. E pronto, e depois fomos fazer a cesariana, foi incrível porque apesar do David não poder assistir e o momento em que eu percebi isso, comecei a chorar e foi muito forte, mas de repente toda a equipa que esteve comigo foi super emocionante e eu acho que isso também me ajuda a estar, não sei o que quer dizer, sei, Sim. mas a estar em paz com o processo, porque toda a equipa de repente veio ter comigo, tipo assim, eu estava deitada. E vieram todas, as obstetras, as enfermeiras, as auxiliares e disseram, a Cláudia fez tudo. Agora, Vou dar os deixe-nos cuidar de si. E pronto, e depois obrigada. Fui para o bloco e o anestesista também foi super querido e disse logo, vamos dar à Cláudia a melhor experiência possível, ela veio tão longe. E pronto, e depois é muito rápido, não é? É muito, muito rápido. A partir do momento em que a cesariana dá início, ainda vomitei, ainda foi horrível fisicamente, eu já estava muito debilitada, as enfermeiras estavam mesmo espantadas porque eu não mexia, eu não reagi, sabe? Eu fui mesmo tipo, entregue, faça o que tiverem a fazer. E por causa da cesariana, que pode ser humanizada, eu depois comecei a pensar, eu lembro-me de pensar, há imensa coisa que eu posso fazer aqui para tentar que isto seja mais natural, não é? Mas eu na altura não tive clareza, nem sequer consegui pensar para pedirem para que só cortarem o cordão depois, não é? Depois de parar de pulsar, para tentarem que o bebê saísse naturalmente, nem sequer tive cabeça para pensar nisso, foi mesmo, Claro. ok, estou aqui agora, já é um processo que já está tão longe daquilo que eu queria agora que seja como eles... Já era rendição? Sim. Houve pele a pele? Sim, não.
Eles colocaram em cima de mim 1 minuto, mas como a sala não estava aquecida, levaram-no logo para o pai. Pronto, e isso também, depois a hora seguinte de recobre e de troca de turnos, foi uma hora muito estranha porque eu estava a chorar de imensa felicidade, de tristeza, de saber, era suposto ele estar a mamar e esta primeira hora é tão importante ele estar comigo e estar com o pai e deve estar cheio de fome e não sei o quê, tipo, Pronto, foi uma hora muito esquizofrénica porque foi uma hora em que eu senti tudo ali sozinha. Mas pronto, por um lado, acho que também foi importante para mim ter estado aquele momento sozinha para, agora consigo respirar e preparar-me para a etapa seguinte. E no fundo foi uma lição muito grande de rendição, de sair do controle, que depois me preparou para a fase seguinte, não é? De uma amamentação que também não correu bem, que também foi contra tudo aquilo que eu esperei. E hoje em dia a maternidade, não é? Que é sair do controle a 100%. É assumir só o descontrole, não Sim, é? exato. E acho que essa é a grande primeira aprendizagem que todos eles nos trazem. Cláudia, se tu pudesses deixar assim alguma sugestão ou algum conselho para alguns casais, para quem a cesariana de urgência pode acontecer, ou mesmo os que já sabem que vão para uma cesariana, coisas que tu não fizeste e que olhando para trás, tipo, ok, eu podia ter feito isto. Em termos práticos, Quer dizer, ou práticos, ou emocionais, ou como tu achares. acho que essa questão do cordão, não, acho que quando fazerem um plano de parto, contemplem também a cesariana, que eu contemplei, mas desvalorizei e na altura nem sequer sabia o que é que podia fazer ou não, porque nem sequer tinha discernimento, eu mal conseguia, sei lá, não estava bem neste mundo, acho que estava para lá, não estava noutra dimensão, mas informarem-se nesse sentido e saberem que é possível ter uma cesariana humanizada, mas acho que acima de tudo, para além deste trabalho, é muito fácil nós falarmos em sair do controle e, sabe, quem está no caminho do desenvolvimento pessoal e da espiritualidade, não é? Em que parece que há sempre uma explicação para tudo e é muito difícil depois estarmos na matéria a viver a experiência tendo princípios tão basilares na nossa vida, não é? De querer ter um estilo de vida muito natural e de repente acontece isto e vai contra tudo aquilo que eu idealizei e esperei. E eu acho que o caminho também passa muito por sentir tudo isto, sabes? Sentir os desconfortos todos, o sofrimento que aquilo traz, o quebrar com as expectativas, não é? Porque isso é assim que crescemos. Não vale a pena ter um spiritual bypassing com esta experiência de foi assim que aconteceu. E muitas vezes eu estou a falar com outras mulheres que, pois, eu tive de fazer uma cesariana e é assim que as coisas são, ou tive de levar uma episiotomia e foi assim e pronto. Mas se calhar ainda há muita dor, ainda há muita coisa que precisa de ser tratada. E eu demorei ainda muito tempo, aliás, foi a primeira vez, eu até fiz um story em que partilhei isso, quando falei com a minha nova obstetra, quer dizer, com a minha nova ginecologista, um dia será obstetra, em que foi a primeira vez em que falámos sobre o trabalho, em que falámos sobre o meu trabalho de parto e eu não chorei desalmadamente, aqui emocionei-me, mas foi com carinho, não foi com a dor. E eu acho que é mesmo preciso passarmos por esta travessia. Mas é preciso muita maturidade para conseguir, e um grande desenvolvimento pessoal. Uma grande pouco tempo, preparação. não é? Porque o Passou Vicente muito tem tempo. pouco tempo. Sim, pouco. O Vicente é pequenino. Sim. Por isso honra também esse teu processo e acho que o fazes de uma forma Sim. muito bonita. Chegaste a conversar com o Vicente sobre isso? Cheguei na altura do trabalho de parto, lembro de estar a tentar comunicar e a tentar ter uma resposta. Sim, depois quando ele nasceu, expliquei-lhe. Nós, entretanto, fizemos uma sessão com a Marta Guerreiro dos Santos, que fala com a alma dos bebés, e foi uma das primeiras perguntas. Nós podemos fazer 4 perguntas, e uma das perguntas foi porque é que escolhemos nascer assim. E quando ela nos deu a resposta que o Vicente deu, isto se calhar para a Rita é um bocado assim fora, mas quando ela nos deu a resposta que o Vicente deu, foi tipo, era tão óbvio que isto era um processo de crescimento para os dois, que também ajuda a processar. De repente, quando é que depois também é uma coisa tão egóica da necessidade de controle, que também, olha, ajudou-me imenso no meu crescimento, ajudou também para a história que o Vicente vem viver e para a nossa família, sabes? É uma coisa que trouxe um crescimento para todos, ajudou muito ter uma cesariana depois no contacto bebê-pai, porque eu estava feita num 8 e, portanto, quem teve de fazer tudo, trocar fraldas, cuidar do bebê, foi muito o David, e é como é óbvio, isso facilitou muito a relação que eles têm hoje em dia, não é? O pele da pele foi feito com o pai, e quer dizer, não há só um lado mau nisto tudo, há muita coisa boa que veio daqui, e é isso que temos de pensar, é só uma experiência, não é? Não temos de atribuir como uma coisa boa ou má. Claro que trouxe sofrimento, mas
quer dizer, se trabalharmos todos os dias na neutralização sem que isso nos impeça de sentir tudo o que estamos a sentir, é mais fácil depois. E Por não favor, quer dizer que gravem esteja... esta frase, porque isto é... Tu és mesmo muito inspiradora. É Obrigada. mesmo... Eu tinha, obviamente, uma grande expectativa sobre esta conversa, porque acho o teu trabalho lindo e na altura tu expuseste muito sobre esta questão. Eu acredito que não tenha sido fácil. Mas passado este pouco tempo que o Vicente tem, estás nesse nível de evolução, é muito bonito de ver. Obrigada por teres tido a oportunidade de vir até aqui para Obrigada contar-nos a eu. tua E história, partilhar, sim. permitiste emocionar novamente e agora com Sim. muito carinho Sim. e transpareceres essa leveza. Lá Não para é assim casa. tudo, não é? Eu acho que nós percebemos que ainda não estamos resolvidas quando de repente vemos alguém que tem um parto vaginal e pensamos, para aquela pessoa foi fácil e para mim não. Quando há assim ainda uma certa comparação, percebemos que as coisas ainda não estão bem resolvidas. E depois, aos poucos, no nosso dia-a-dia, vamos tendo sinais de que vamos estando em paz. Mas se queria só terminar só por dizer que no dia 31 de dezembro eu decidi que não queria amamentar mais, porque aquilo foi, e acho que ainda foi mais doloroso do que a cesariana. Foi uma decisão muito difícil, passei um mês a chorar até tomar aquela decisão, não estava a ser mesmo fixe. E isso foi tão simbólico eu ter escolhido aquele dia e ter feito mesmo, ok, eu quero fechar este ciclo. E isso, sabe, permitiu-me tanto, trouxe-me uma leveza tão grande deixar de amamentar e ajudou-me tanto no processo da cesariana que foi mesmo, pronto, olha, agora é uma nova vida que se começa a partir daqui. E se isso também ajudar para quem nos está a ouvir de fecharem ciclos, não é? Fazerem um ritual, eu escrevi uma carta para o Vicente, fiz todas as coisas para fechar aquilo, para depois sentirmos mesmo que, porque nós muitas vezes até temos esta intenção e há esta ação, mas de sentirmos mesmo, ok, agora é uma nova fase que eu quero viver. Aí aquela trouxe-me aqueles ensinamentos todos, mas já está. E é isso. Obrigada. Não, Mesmo. obrigada eu. Obrigada. Vamos agora passar à nossa próxima convidada. Por questões de Covid, estamos a fazer assim para manter distâncias. Mas vamos já retomar. Até já. Estamos de volta com a nossa segunda convidada. Temos connosco a Rita Ferralvim, que é mãe de 3 filhos e teve 3 experiências muito diferentes de cesariana. Vai partilhar um bocadinho connosco as suas experiências. Rita, obrigada por teres vindo. Obrigada eu pelo convite. Foi muito bom estarmos, ainda que em segurança, mas aqui dentro da mesma sala para poderes ouvir o relato da Cláudia. Sim. Quando tu ouves o relato da Cláudia, o que é que tu viveste? Algumas das emoções que ela partilhou? O que é que tu dirias? Eu acho que há um entendimento silencioso entre as mães de cesarianas que não queriam uma cesariana ou que não pensaram nunca numa cesariana e que no fundo tinham algumas expectativas para ter partos normais, e fica sempre uma mágoa por muito que nós façamos as pazes connosco próprios, fica sempre uma dor de se não houvesse ciência, tinha corrido alguma coisa mal, não é? Eu não fui capaz. E portanto, graças a Deus vivemos neste século. Por isso acho que há assim uma ligação entre as mães de cesariana que não tinham pensado nisso e que tinham outras expectativas para o seu parto e no fundo talvez se calhar fôssemos um bocadinho ingênuas quando partimos para ele e não nos ocorresse que não ia ser assim, ou porque a minha primeira filha, eu tenho 3 filhos, precisava de mais tempo, não é? Para falar, para contar todos, mas começou tudo na minha primeira filha e logo no parto. Eu posso começar a explicar que eu perdi um bebé, fui para as urgências de 6 semanas e apanhei uma médica. Eu não vou dizer nunca mal dos médicos, das equipas que me acompanharam neste processo, porque cada um faz o que acha, porque se calhar correu muito bem com outras mães, comigo não correu. Portanto, não vale a pena sequer julgar, nunca o fiz com ela, porque preferi esquecer a experiência.
Mas pronto, ela apanhou-me a perder um bebê nas urgências, eu não tinha obstetra, não tinha nada, não é? Ginecologista, e fui de urgência para o hospital a perder um bebê e liguei-me muito a essa pessoa porque era realmente uma pessoa simpática. Depois, quando fiquei à espera do bebê outra vez, fiquei com ela como obstetra porque era mesmo simpática. E pronto, ela logo numas primeiras consultas disse-me que eu não estava preparada para um parto normal e essas coisas ficam Aquilo logo, mexeu logo contigo. ficas logo a sentir-te Estavas de incapaz. quantas Fica semanas? Tens muito ideia? eu não sei, eu acho que foi nas primeiras consultas, eu devia estar de pouquíssimo tempo. Portanto, mesmo que tu não acredites, fica sempre com alguma coisa, uma dúvida de que se calhar eu não sou capaz. Eu tinha sempre a minha mãe, quase que teve o meu irmão num táxi. Eu nasci primeira filha numa hora, desde que ela chegou. A minha mãe dizia: eu não gritava, quem gritavam eram as enfermeiras, porque os bebés, se fomos 3, não é? E todos caímos. A minha mãe largava bebés, não é? E então eu sempre achei, e tinha mais, exato, era um escorrega. E o meu irmão nasceu em 10 minutos, ia nascendo num táxi, não é? O meu pai nem tinha tempo de chegar ao hospital, devia chegar passados já horas, não sei. Não havia sequer telemóveis, não é? Portanto, e então eu tinha essa herança e sempre pensei, eu vou ser como a minha mãe, não é? E de repente começam-te a pôr o medo. E eu acho que podíamos muito falar do medo, porque eu acho que o medo é a maior barreira para qualquer tipo de parto, até para a cesariana. E nós, às vezes, porque não nos informamos, deixamos levar pelo medo. Eu acho que isto até é capaz de ter, tu saberás melhor, outras questões. Dizem, uma vez vi assim uma coisa muito de leve que perdi e nunca mais pude ler isso, que é o nosso parto reflete um bocadinho o nosso nascimento, a nossa infância. Eu não sei muito bem, se calhar poderás depois explicar-me um bocadinho disto, mas é o resultado de algumas vivências nossas. E se calhar eu tinha que viver isto assim, não é? Mas não foi muito bom da primeira. E é a primeira vez que eu estou mesmo a falar disto assim, e não é tanto por mim, porque eu acho que acabei por Fazer o teu resolver processo. o meu processo, mas é pela minha primeira filha. E no outro dia eu escrevi qualquer coisa a dizer, porque ela é super corajosa, e eu escrevi no Instagram a dizer, ela sofreu a nascer, e ela virou-se e disse: eu sofri a nascer, mãe. E, olha, eu disse que não ia chorar e já estou aqui. E ela sofreu muito, sofri eu, sofreu a família. Olha, eu disse que não ia chorar, caneco. E eu agora não consigo mesmo controlar. Porque eu disse-lhe isto, e ela realmente é uma lutadora, ela partiu o cotovelo aos bocadinhos, e quem chorava era eu, e ela é tudo assim na vida, ela tem aula de vela, teve medo da vela, e disse, não, mas eu vou enfrentar os meus medos e não vou desistir. Ela é uma fighter, e eu acho que começou no dia zero, não é? Mesmo durante a gravidez, pronto, para explicarem, isto foi um processo que foi acontecendo de medo na minha gravidez. Eu estava grávida de 8 meses, e a médica disse que ela tinha um problema no cérebro e nos rins, a mesma médica. E portanto eu acho que já só queria que ela nascesse da forma que fosse. E depois ela começou a falar em ressonâncias magnéticas comigo grávida, e eu tipo, mas haverá alguma coisa, eu e o meu marido, não é? Inexperientes, completamente ingênuos na questão dos partos, e entregámos nesta médica e fizemos mal, mas pronto, entregámos. A minha família toda, ninguém consegue falar muito deste parto, porque eu fiquei muito mal. A minha filha também, imaginem, ela nasceu e as pulseirinhas que ela tinha, ela veio cheia de hematomas, não é? Porque tiveram que chamar mais um médico para a puxar. Eu espero não estar a assustar muita gente por causa de cesarianas, mas não correu bem. Foi às 38 semanas, porque a médica me disse, os bebés a partir das 38 semanas só estão aí a engordar, e a mãe depois, o corpo da mãe, pronto, aquelas coisas. Mas eu já nem queria saber de nada, eu queria que a minha filha nascesse e bem. E então, às 38 semanas, lá fui eu para o parto, e ela disse-me, mas você tem um bom historial, a sua mãe tem filhos, a bebê, eu tinha estado... Porque era parto induzido? Era. Ok. Eu tinha estado de baixa meses, porque ela me disse que eu estava com contrações, então tinha que ficar em repouso. Fiquei meses, quando cheguei lá, de zero sinais, não é? Zero sinais de contrações, nada, eu estava, pronto, toda ligada. E eu sou uma pessoa que os hospitais, não há hormona que me surja num hospital, não há
uma pessoa está ligada às máquinas, a ouvir os barulhinhos, eu não consegui desligar. Eu Não ouvi há segurança, não há acolhimento, não é um há ambiente nada. muito frio. Para mim é muito frio. Se calhar pessoas conseguem relaxar e entregar-se. Sim. Para mim é tudo, eu fico super tensa. E quando eu fico super tensa, nada flui em mim. E eu tinha lido que, mas isso muito mais tarde, das cesarianas, eu não vou conseguir chegar à terceira filha, que é o que vocês querem, mas vou despachar esta, pronto. Bem, Que a gazela consegue interromper o parto Para fugir. até 3 dias, ou lá o que é, se não se sente segurança. Eu era essa gazela, não é? Eu acho que nada surgiu. Pronto, e depois imaginei, ela nasceu, eu fiquei completamente feita num 8, não me mexia, o meu vestido que eu entrei grávida não me cabia quando eu saía, vinham-me visitar, eu não me lembro de pessoas. Ela começou, tinha as pulseirinhas da maternidade, não é? Aquela do alarme e do coisa. Tiveram que cortar todos porque ela começou a inchar, estava tipo a gangrenar, não é? Da sova que levou, por isso é que eu digo que ela é uma lutadora. Tinha hematomas, foi muito horrível. violento. Pronto, passando para o segundo, mudei de médica. Quanto tempo entre cada bebê? Foi mais um problema. Não esperei os 2 anos e o médico Fernando Cirurgião, que eu mudei, tipo, espetacular. Só que, para mim, é super amigo e super tranquilizante, que era o que eu precisava. Não conhecia o meu historial e percebeu. Ele teve que me fazer uma segunda cicatriz, fazer uma segunda abertura, porque disse que estava muito em baixo e que a minha filha tinha passado pela bacia. E então agora já não, que já está tudo arranjado com a terceira filha, mas tinha 2 cicatrizes e que ele acabou por juntar, portanto tenho uma filha, a mais velha, que saiu por um lado, não é? Os 2 filhos pela última cicatriz, os mais novos. Pronto, e eu não esperei os 2 anos, ele não quis arriscar, não sabia como é que eu estava, não é? Nunca vou saber se poderia ter sido ou não. Esperei até às 40 semanas, de 0 sinal, à mesma, não tinha contrações, nada. Ele não quis arriscar, teve medo da cicatriz, fresquinha, não é? Pronto. À terceira é um médico que não arrisca, eu conheço, já sei de casos que há médicos que arriscam ao fim de 2 cesarianas fazer um parto normal. Este médico não arrisca, mas eu estava confortável com ele e segura. E pronto, e então E vem aí entramos. a cesariana que é escolhida com consciência. Foi completamente diferente. Foi tudo diferente. Tive a sorte que o Hospital de São Francisco Xavier queria fazer umas filmagens do parto humanizado, Eu lembro-me de ter da escrito cesariana isso. humanizada. Tive a sorte de me pedirem autorização se podia ser filmado, se podia ter, portanto. Foi espetacular, porque eu aí já tinha estudado, já tinha escrito livros sobre coisas, a minha irmã já tinha sido mãe, que tinha-lhe corrido, ela assim como a minha mãe, filhos a escorregarem, não é? Eu não sei a minha mãe. Nunca digam que somos iguais às mães, porque podemos não Há ser. tantas condições não que é? alteram. Acho que o medo É das principais. é das principais. Sem dúvida. E pronto, e então Quando é que soubeste que ia ser cesariana da terceira filha? soube logo. Ok, Ele disse-me logo, não arrisco. ok. Não Deu-te arrisco. tempo para preparar, para enraizar, Deu-me, e para estudar, sim, como disse. eu já tinha estudado, e até já tinha medo, lá está o medo outra vez, de pensar num parto normal, não é? Sim. Depois de todo este historial, sei lá como é que eu estou para trás, mais vale eu entregar no Sim. médico e pronto, e entregar-me. E pronto, e a minha filha nasceu super rápido, tínhamos música, a equipa era incrível, tudo, coisa. Estavam-me a filmar e eu a dizer adeus e toda contente. Foi um momento super feliz, e porque eu sabia também já que ia para esse parto e portanto fiz pele com pele. Ela nasceu, e aí eu acho que foi mesmo as pazes, apesar de ainda haver aqui um restinho de mágoa, de fogo, eu não fui capaz de ter um parto normal. O que é que falhou em mim como mulher? Porquê? Não é? Fica sempre aqui alguma Sim. coisinha. Apesar, e a Cláudia estava a dizer, se calhar tu não vais perceber isto de os filhos escolherem a forma como querem nascer e onde querem nascer. Eu cada vez percebo mais isto e vejo pela minha filha mais velha, que é uma Bendita filha. fighter mesmo. Bendita. E se calhar, pronto, se ela me desculpar, eu acho que se calhar isto era para ela e ela vai perceber que ter nascido assim
Ele deu outra. Oh, caraças! Eu disse que Olha, não ia chorar nada. eu vou Vou-vos dizer, eu comentar nunca. uma Eu coisa. não, a minha filha tem 11 anos e eu não tinha chorado, sabes? É por Eu isso já que ainda tinha chorado. existe mágoa, é por Tinhas, isso. claro, tinha chorado na altura e depois tinha dito: vou arrumar este Acabou. assunto. Deixa-me só dizer-te como filha, Desculpa. porque eu nasci por cesariana. E quando me perguntaram em contexto terapêutico, porquê é que tu escolheste cesariana? Porque eu, no início de eu saber estas coisas, apontava o dedo à minha mãe. Do tu não te informaste, como é que tu acreditaste que não tinhas espaço para eu dar a volta se tiveste gêmeas dentro de ti antes de mim? Tu não te informaste, tu não procuraste outra opinião, tá, 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 tá. E de repente foi tipo, calma, então isso foi eu que escolhi. E assumir a responsabilidade disto é duro. E quando eu assumi e comecei a fazer este trabalho, às tantas perguntaram-me, então e porquê é que escolheste cesariana? E a minha primeira resposta foi porque é mais fácil. Então a tua filha, não, isto não é contexto terapêutico nem nada a ver, mas é só para teres uma visão. Depois podes perguntar à tua filha quando Mas não foi sentires. fácil para ela. Não foi fácil. Mas há um pré-acordo. Então não tem de ser a tua filha a Se calhar desculpar-te. teria sido mais difícil em parte natural, é isso que dizes? Quem sabe se ela conseguiria sobreviver, ou tu, se não existisse a cesariana. Ok. Okay? Fico Há mais descansada. várias coisas, mas essa sensação de espero que ela me desculpe. Não, ela escolheu-te porque também sabia que tu ias conseguir dar-lhe resposta a alguma coisa que ela precisasse. É, parece às vezes que ela pode dizer faltou amor, não é? E não faltou amor. Isso nunca. Olha, lá está, não estamos Já em está tudo contexto aqui numa terapêutico. choradeira. Lá está, não estamos em contexto terapêutico, mas na medicina chinesa, a energia do coração liga-se à energia do rim e é como se existisse um elo de ligação entre a alegria e o entusiasmo de vida e a total plenitude e a total consciência e as tuas inseguranças e os teus medos. No centro deste eixo está o teu útero, que aos olhos da medicina chinesa não é um órgão real, mas tem uma energia muito, muito vital. Então é quase como se ela e tu tivessem vibrado numa energia constante de medo e de insegurança que fechou esse eixo, ok? Mas que se calhar vos traz uma força vital gigante para tudo aquilo que vocês vão viver. Entendes? A parte mais importante aqui é não existir trauma. Porque o trauma pode congelar esse eixo. E mesmo assim há formas de ir ao trauma e resolver. E há formas de ir ao E é trauma. por isso que eu não falava muito disto. Então, E porque pegando- não queria nunca que ela se sentisse mas ela nem sabe traumatizada. que ela Se nem... bem que os pais traumatizam sempre os filhos, não é? Já aprendi também esta lição. Vou Olha, uma sempre coisa tão traumatizar os meus filhos, engraçada. mas preferi calar-me e mesmo com o meu marido. É engraçado, falamos muito pouco do parto. E foi ele que depois tratou de tudo, não é? Aliás, levaram-na logo para ele. Eu nem a vi praticamente. Portanto, levaram-na logo e se calhar também tem a relação. Ele é muito importante para a minha filha, por exemplo. Entendes? É muito É engraçado. uma forma dela ter esse vínculo imediato. E tu disseste, espero que um dia ela me perdoe. Ela não sente que sofreu, se calhar ela já te perdoou. Se calhar ela nunca teve que passar por um perdão. Entendes? Então, este É processo de ti para ti. É o tal acordo, não é? É o tal pré-acordo. Sim. Aquilo que eu sinto muito, desculpa, da cesariana é que é um processo muito intenso. A maternidade é vivida no descontrole, como nós dizemos, é assumir o descontrole, é ir buscar as nossas feridas e não é fácil, mas é uma excelente oportunidade para visitar a sombra. É uma excelente oportunidade. Bem, Rita, para não estar aqui... Desculpem. Não precisas de pedir desculpa. Eu estava a dizer, olha a Cláudia está a chorar e eu não vou para chorar ela. nada. Tenho isto tão bem aqui dentro de mim. Olha, eu fico muito, muito contente se o facto desta nossa conversa, só pelo facto desta nossa conversa, te poder ajudar a falar um bocadinho mais sobre o tema com os teus, contigo mesma, sabes? Daqui por diante, porque é isso que vai resolver. Sim, só um comentário. Tens alguma questão para fazer? Não, eu só gostava mesmo de parabenizar esta coragem. Sem porque dúvida. Se calhar não é só a tua filha que é corajosa. Queridas. É verdade. Mesmo. Só para acabar em beleza, eu fiz pele com pele. Lavaram-na ao meu colo, a mais nova, não é? A mais pequenina. Lavaram-na ao meu colo. Deram-lhe as injeções, ou sei lá. Já sei, eu estava num ambiente de amor, só para dizerem que há vários tipos de cesariana e que se pode escolher
ou pode-se tentar, não é? Ir com as coisas mais estudadas. Então na última eu fiz as tais pazes e tive pele com pele, vestiram-no ao meu colo, nunca saiu, fomos para o quarto, sempre na mesma, juntinhas, passaram-me da maca para a cama com ela, sempre, e portanto deram-me uma oportunidade ótima de as minhas hormonas todas fluírem, a amamentação não teve nada a ver. Era o que eu ia perguntar a seguir, se notaste diferença nos A minha primeira pós-partos. filha quase não amamentei, foi todo foi um sofrimento, eu não estava bem, não é? Tive muitos meses, eu até podia falar de outras coisas, relações sexuais, não sei o quê, tudo isso afetadíssimo com o parto que eu tive na primeira vez, na segunda, no segundo e terceiro, então a terceira nada a ver, a amamentação incrível, dei até 1 ano e 1 mês, tipo um recorde quase da minha família, já aquela que ninguém dava tanto tempo, já aparece não sei quê. Mas não tarda, vai para a escola ainda mama. Exatamente, e foi, e eu ia trabalhar e dava, mas pronto. E pronto, e foi tudo maravilhoso, sempre juntinhas até ao quarto, pele com pele, e portanto acho que também podemos escolher dentro mesmo se fomos apanhados de surpresa, acho que é bom as pessoas saberem o que é que podem fazer para ser o melhor possível e saírem de logo com as pazes feitas, com tudo, com os hospitais, com os médicos, connosco, com tudo. Sem dúvida. Obrigada, Rita. Ai, desculpem a por te choradeira, que permitir estupidez, vulnerabilizar. Isso mesmo. E o nosso grande objetivo era mesmo passar a informação de que há cesarianas que são muito diferentes. O planeamento ajuda, buscar esta informação ajuda, olhar para os medos ajuda muito. Mesmo. E saber que as cesarianas humanizadas existem, ok? Não é por ser uma cesariana que tem de ser traumático de todo, ok? Isso também começa o quanto antes. Sem dúvida que nós não sabemos exatamente como é que nascemos, não é? Não sabemos se vai ser um parto vaginal, não sabemos se vai ser uma cesariana, mas podemos ter um trabalho de casa pré-feito, umas pazes também connosco feitas e a tal rendição não ter que ser abrupta, não é? Portanto, esta entrega que a maternidade nos traz para podermos nascer, isto dos nossos filhos, e nós renascermos como mães e mulheres, porque também se trata disso. Sim. Eu acho que se trata de um renascimento que a nossa alma precisa de fazer e que se calhar já nos pede há muitos anos e que este é o momento, não é? Esse é o momento-chave. Obrigada. Obrigada. Grata. Mesmo. Vocês. Até já.